Olá, querido, graça e paz. Eu sou o evangelista Leonardo de Paula. Bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos novos que for postado. Deixe o seu like para fortalecer o canal e deixe o seu comentário para nos ajudar a estar levando, melhorando no trabalho que nós estamos fazendo de evangelização. Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 8, diz que a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia do é enganar. A pessoa prudente, ela examina o seu caminho, ela examina o seu procedimento, a sua maneira de viver. Ela, antes de analisar a vida do seu próximo, primeiro ela analisa os seus próprios passos. Ela observa a sua maneira de viver. Se a maneira dela de viver procede da maneira que agrada a Deus, ou se a maneira dela de viver é uma maneira profana, uma maneira mundana. Então, a pessoa sábia, ela vai analisar o seu próprio caminho. Antes de tomar qualquer decisão, ela primeiro vai analisar, ela vai pensar, ela vai, como o nosso Senhor Jesus diz, qual dentre vós, antes de fazer uma casa não senta, uma construção não senta e analisa para ver se pode terminar a obra que começou. Uma pessoa prudente é uma pessoa que antes de dar um passo, ela pensa primeiro na consequência daquele passo. Ela, antes de começar um projeto, ela primeiro procura entender o projeto de Deus para a sua vida. Porque eu não posso me envolver num projeto sem antes entender o projeto de Deus para a minha vida. Isso a gente vê uma pessoa prudente em seu caminho. Agora, uma pessoa que pratica ou vive na estatuácia, uma pessoa que comete engano, é aquela pessoa que você analisa e ela sempre se julga certa, todas as suas atitudes estão corretas, tudo aquilo que ela faz está certo, ela não analisa, ela não mede os pontos, ela não pensa antes de agir, ela fala sem raciocinar, ela faz sem pensar nas consequências. Isso é uma pessoa de estatuácia, uma pessoa tola, uma pessoa que causa engano, que vive no engano, uma pessoa que procede sem pensar no seu procedimento, uma pessoa que vive sem antes entender o propósito de Deus para a sua vida. Ela, ao contrário da pessoa sábia, uma pessoa que analisa primeiro o seu caminho, ela faz o caminho ao contrário. Primeiro ela analisa a vida do outro, ela pensa no que o outro está fazendo para depois tomar a sua direção. E mesmo assim toma uma direção errada, uma direção de engano, uma direção contrária à vontade de Deus, contrário de uma pessoa sábia que analisa primeiro o seu caminho. Primeiro ela entende o propósito de Deus para a vida dela, para depois ela se envolver em projetos, em planos aqui nesta terra. Essa é a diferença de uma pessoa que analisa o seu caminho para uma pessoa tola, uma pessoa que vive na sua astúcia, uma pessoa que procede sem antes pensar, fala sem pensar na consequência do que está falando. Prova disso é quando nós vemos em cima do altar pessoas dizendo assim: eu não quero nem saber, Senhor, eu vou falar. Todas as pessoas que se levantam dizendo eu vou falar porque eu fui chamado para falar a verdade,
Pois bem, todas as pessoas são chamadas para falar a verdade. O grande problema não é falar a verdade, é ouvir a sua verdade. Porque falar a verdade para alguém é uma coisa, ouvir a minha verdade na boca de alguém é outra coisa. Então a pessoa sábia, ela primeiro analisa, primeiro ela observa, primeiro ela vê o propósito de Deus, o projeto de Deus para a sua vida. Ela primeiro analisa o seu caminho para depois tomar uma direção. Que Deus te abençoe, graça e paz. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like.